Assim, máximo. A pergunta número 1 que eu vou fazer é se, porque eu estou a ver gente aqui que conheço muito bem, estou a ver gente que não conheço de lado nenhum, para ser muito objetivo, e não sei muito bem qual é a expectativa que cada um tem. Os que eu conheço posso calcular, os outros não. Calculo não. E então vou falando até vocês também falarem qualquer coisinha, que é o meu objetivo. É que seja virar as costas, não é? Sair. É sempre útil. Indiferença é que é o pior, meu amigo. A gente nunca sabe, é assim, ou está com vontade de dormir, é o quê? Não sabemos. Já começaste? Estava quase assim a modos de começar. Mas ainda bem que me interrompeste, já meteram conversa comigo, já fico satisfeito. Diz lá, Cristina, eu estava aqui a tentar entabular conversa. Compreenderam o que eu disse, não é? Até entabular é começar. É modos um sinónimo maravilhoso. E foi isso que vocês tinham percebido, óbvio, não, o homem estava a começar. Cristina, Diz, amor. tinha aqui o meu patrão, Sim. que é este aqui, para quem não conhece. É pequenino, mas é patrão. Tu até nem costumas precisar de patrão, tu sabes muito bem qual é o tamanho das orelhas de quem está do outro lado. Estava a tentar perceber, estava a Vais ver saber. que tens grandes orelhas do outro lado. Estava a tentar perceber exatamente isso. E geres como entenderes. Explicar só a presença do António não é preciso explicar. Mas eu agradeço. Mas não é preciso explicar, para além de ser um narrador que me tem ensinado muito, e é uma alma grande, como muitos dos convidados que convidámos para este encontro, fazia todo sentido que a narração oral portuguesa tivesse representada pelo António. E daí esse convite para refletir um bocadinho sobre este ofício de narrar, que é no fundo o tema de tudo aquilo que acontece nesta sala. Queria-te agradecer teres aceito este desafio. Quero-te agradecer para além das palavras. Está bem? E agora são todos teus. É mesmo o meu segundo nome, quase o meu apelido. António Chato. Começámos com quanto tempo de atraso? Com algum, é os que eu digo, os que chegaram a horas. Não, ninguém chegou a horas, António. Eu vi os que chegaram. Eu estava lá e vi-os chegar. Agora. A culpa não é daquele homem de barbas, que aquele homem de barbas é um encanto e contou uma história maravilhosa que não vos contou a vocês, porque vocês não foram curiosos o suficiente para fazer perguntas. Se tivéssemos feito perguntas, não saímos daqui. Kiko, começamos contigo se não te importas. Eu disse, aquele homem que não houve curiosidade suficiente para saber a história que eu ouvi, e aqui uma das crianças disse, qual é a história? Pela primeira vez alguém disse alguma coisa neste bocadinho que lhes interessasse. Qual é a história? Queres contar a história? Qual a história? Da camisa dele. Da camisa dele. Foi a história maravilhosa que tu me contaste ali há pouco. A história da camisa. Sim, mas tu não queres trabalhar. Está bom. Os portugueses, quando vêm um galego para trabalhar, o que é que os portugueses fazem? Põe o galego a trabalhar. Mas eu não tenho hábito. Eles também estão dizendo duas penadas também. E elas ficam com uma resposta. Esta é a camisa hawaiana. Estão a ver, tem motivos, os vulcões, tem os praticantes de surf, tem aquelas pessoas a curtir da praia, tem aqueles salmões gigantes naquelas, como é que se chama? Nas cachoeiras. Cascatas. E então eu trouxe porque eu pensava que ia ter uma conversa com o Fontinha. E o Fontinha é assim como uma criança e perguntou: essa camisa de merda pirosa porquê? E então eu disse: vou levar esta camisa e contar. Esta camisa, não sei se viram o filme Pulp Fiction.
do Tarantino. Tu viste esse filme? Eu não sei qual é o filme. Mas eu vou contar. O filme é protagonizado por dois assassinos que vão, profissionais, pagam e eles vão e matam alguém. E então acidentalmente matam a um que não deviam, a um amigo, dentro do carro e o sangue todo suja o fato. E eles eram muito elegantes, ficaram muito desapontados porque tinham o fato cheio de sangue. E então foram a safar-se, a pôr outra roupa e alguém ajuda-lhes e dá-lhe umas camisas destas. E calção de banho. E eles que eram tão elegantes ficam com este aspecto de turista. Ficam desgostados por isso. E no final do filme os dois assassinos vão assim e têm que levar as pistolas aqui. Porque não têm aquela coisa bonita do fato que eles dizem, sabe? E então, na estreia do filme em Nova York, ofereceram a cada espectador e espectadora, tu estavas na estreia do filme, ofereceram uma camisa havaiana a toda a gente para que na saída do filme a grande publicidade fosse ver uma cheia de pirosos aí apimbalhando a Sexta Avenida de Nova York com as suas camisas. Esta camisa estava naquela estreia. Esta camisa vem da estreia de Pulp Fiction. De uma Connie. Connie é uma dominicana. Uma dominicana nova-iorquina, daquelas filha de imigrantes. Connie é o nome dela, não sei qual é o verdadeiro. E então ela namorou com um amigo meu que esteve emigrado em Nova York um pouco. E quando ele voltou, ela veio de visita. E trazia isto como um tesouro para ele. E ele pediu-me para eu mostrar-lhe Santiago à namorada. Disse: vem a minha namorada de Nova York e quer ver a merda do barroco e as parvoíces do românico, todas essas coisas de Santiago que você sabe, tu mostras para ela. Eu mostro, eu passei à rapariga por Santiago, mostrei as coisas, contei as histórias que sei. E ela, quando se ia embora, ofereceu uma camisa. Muito simpática esta camisa e contou uma história que era da estreia do filme. E depois, quando ele me contou a sua versão, disse: a Connie trouxe-me uma camisa. E eu disse para ela: tu pensas que eu vou pôr essa camisa de merda? Achas que sou um turista para andar com essa pimbalhada por aí? Não, eu ofereci ao Kiko que ele pôr qualquer coisa. Este foi o fruto da curiosidade. Ninguém perguntou ao Kiko daquela camisa. E nós estivemos a beber um café e a conversar e atrasámos um bocadinho, e agora atrasámos mais um bocadinho. Mas o Kiko é um homem com quem eu estou também muito à vontade. Isto é importante para mim, e entramos já na conversa dos ofícios de contar. Há uma fronteira, para mim, ainda não era ofício e passou a ser ofício. Ainda não era profissão e passou a ser profissão. Eu quando... Que idade é que vocês... Eu tenho 12. Eu com 12 anos queria ser... Vocês a imaginar, será que eu queria ser contador de histórias? Não faz sentido, pois não fazia. Eu queria ser detetive. Que eu, detetive, a apanhar aqueles malandros, aqueles mafiosos. Era isso que eu queria com 12 anos. Claro. Depois, a vida que seguiu, e um dia eu tive também que decidir, mais ou menos. E na fronteira da decisão, a fronteira já não foi entre detetive e contador de histórias. Não, isto foi melhorando ao longo dos tempos. E eu trabalhava no teatro, era ator. Um ator coitado, um ator a tentar encontrar trabalho, um ator muito reles, muito básico. E comecei a contar histórias na brincadeira. E um dia, em 1995, já eu contava histórias há 3 anos, fui a Guadalajara e conheci o Kiko. E quando eu vi o Kiko pensei: será que é possível viver de contar histórias? E
comecei a projetar a possibilidade de viver de contar histórias. Eu já contava há 3 anos, eu já ganhava dinheiro a contar histórias. Eu já começava a imaginar, assim, nas zonas mais delirantes, que pudesse viver de contar histórias, mas eu não via ninguém a viver de contar histórias em Portugal. Nem nunca tinha vindo nenhum narrador mais rodado a Portugal contar histórias. Em Espanha já existiam, em Portugal não existiam. Só quando eu vou a Guadalajara, à Espanha, e vejo o Kiko e mais uma série de outros narradores, me cruzo com o Kiko, com viajei. Sabes quem estava comigo no aeroporto? Vieram buscar ao aeroporto de Madrid António Fontinha e depois estavam à espera de um outro homem. Sabes que era o outro homem, não era o Kiko, mas vinha da Galiza. Xavier. Xavier do Campo, que no táxi, até de Madrid a Guadalajara, eu perguntei, o Xavier fala bastante, o Xavier falava, e de repente eu estava assim muito impressionado com o Xavier e perguntei, porque ele falava do pai, contava muitas histórias. E eu perguntei, e o teu pai era o quê? Ah, o meu pai era labrego. Eu não me ri por delicadeza. Porque ele disse aquilo, labrego, e um labrego na Galiza não é aquilo que para nós portugueses é um labrego. E eu fiquei assim nas minhas, mas ele disse aquilo, é um labrego, o pai dele é um labrego. Xavier Puente do Campo, uma homenagem a um senhor muito importante. Foi onde eu comecei a imaginar que podia viver de contar histórias, foi em Espanha, na Galiza. E quando cheguei a Portugal comecei a trabalhar cada vez mais na área de contar histórias. Bom, isto é importante só para fazer a transição, o tal ponto de passagem entre contar histórias e o ofício de contar. Desde 95, muito claramente em Portugal, eu tenho vivido de contar histórias. Em 95, eu ganhar dinheiro para viver, contar histórias, teria que ir uns 70%. Em 96, já a 100%. E até hoje, sempre, ganhei a vida contando histórias. E esse é o ponto de partida para a nossa conversa, para o nosso diálogo. Eu entendo isto tudo sempre como um diálogo. Eu ouvi contar o Kiko, ouvi contar muitos narradores em Espanha. E quando vinha para Portugal e quando podia trabalhar com a Cristina, trabalhar com outros narradores, a ideia era sempre de um diálogo, porque a verdade é que nenhum de nós teve um modelo de contador de histórias. Portanto, nós não tínhamos mestres. Não existem. Eu sempre achei que não existiam e continuo a achar que não existem. No mundo ocidental, mestres de contar histórias não existem. Então nós não tínhamos modelos, tínhamos que criar os nossos próprios modelos. E então estamos todos ao mesmo nível. A narração oral, eu sou um trabalhador da narração oral, é horizontal. Estamos todos ao mesmo nível. Com mais experiência, uns com 10 anos, outros com 5 anos. Eu, em 96, em Portugal, conheci Bruno de La Salle, que é o fundador do movimento de narração oral em França. Em 96, eu tinha 4 anos de narração em cima. Minto, em 97. Em 97, eu tinha 5 anos de narração. Ele tinha 20. E quando o conheci, eu achei que estávamos ao mesmo nível. Qualquer um dizia que patencioso que tu és, português. Mas hoje, que eu já tenho mais de 20 anos de narração, eu continuo a dizer o mesmo aos meus camaradas que têm 4 ou 5 anos de narração. Nós estamos ao mesmo nível. A narração oral está a fazer um caminho lento, está a recuperar. Nós falamos de cinema. E às vezes o cinema, Pulp Fiction, 7ª arte. O cinema pode ser a 7ª arte. Existem as outras todas, desde os gregos. Eu estudei teatro, estudei um bocadinho da poética do Aristóteles. Eu agora tenho que me peitar. A gente não mete água todos os dias, meus amigos. E então,
Aí faz sentido o cinema, porque não havia tecnologia, mas a narração oral já existia desde que o homem é homem. Portanto, não é na oitava arte nem nona arte. Para mim. Então é o quê? Boa pergunta. E então vamos às perguntas. Porque é o diálogo vivo dessa realidade. E eu estou numa posição em que os meus camaradas gostam de me pôr e eu vou compreendendo que gosto de assumir uma posição de questionar-nos. Vamos partilhar experiências. Que chatice! Então isto quando é que o homem conta também uma história como o Kiko? Vou já contar a seguir, vais ver. Ninguém me vai fazer perguntas, eu vou ter que contar uma história. Isto não é sempre a mesma coisa. Quando a gente entra em coisas muito sérias, então alguém quer partilhar. Quando alguém vinha para aqui, o ofício da palavra, relatos de contadores de histórias. Eu parei aqui. Já relatei o meu relato de contador de histórias, fui sintético. O ofício da palavra, também já me ouviram falar do ofício da palavra, ao qual eu estou dedicado há mais de 20 anos. E então agora estou a tentar compreender também qual era a vossa expectativa, de uma forma simples. Alguém trazia alguma expectativa, alguma questão que gostasse de partilhar? Vês, Kiko? Eu fico calado. O Kiko dizia, eu trazia tanta coisa e depois falei. Eu fico calado à espera. A gente espera mais um bocadinho, temos de ter paciência para chegar onde queremos. Alguém? Boa! Obrigado. Diga. Então, olha, eu quando ouço a palavra ofício, para mim faz-me lembrar aquelas profissões aquelas profissões de sempre. E faz-me lembrar a palavra ferramentas, no sentido mais prático da coisa. Então gostava muito ouvir-te falar das ferramentas que consideras essenciais. Simples, duas. Corpo e voz. Ponto. Sintético, Kiko! Kiko! Está a tirar fotografias, como outro fotógrafo, também igual. Só corpo e voz. Tu estás a ficar uma estrela. Com esta camisa, Kiko! Com esta camisa, não! Esta camisa é uma estrela! Oh. Corpo e voz, eu repito, eu já tenho também, isto já é muita conversa para trás. Em teatro havia a mesma lógica. Em algumas escolas de teatro, trabalhar o corpo e trabalhar a voz era essencial. Quando eu comecei a contar histórias, de repente foi óbvio. Corpo e voz. O repertório. Duas ferramentas. Não, ferramentas. O repertório é outra conversa. O repertório já tem a ver com a identidade. Já não é uma ferramenta. Corpo e voz é a ferramenta. Corpo e voz. O meu corpo e a minha voz. Essas duas ferramentas têm que ser trabalhadas, são trabalhadas a vida inteira por um contador de histórias como por um ator. E daí muito dos equívocos entre contador de histórias e ator. São, quanto a mim, caminhos diversos, mas as ferramentas são as mesmas. Quanto a mim, o repertório que tu acrescentas tem a ver com a identidade de cada um dos narradores. Isso é outra conversa. Este é o caminho. Este é o caminho. O repertório é o caminho. As ferramentas é o corpo e voz. Mas então a gente podemos falar um pouquinho sobre isso, não é? Sobre o corpo e a voz. Não sobre a minha identidade. A identidade. O quê? O que é isso daí? A identidade. Logo o caminho mais complicado. Mas ela deu a deixa. Então, identidade, que é o problema. Vocês, tu na tua idade, a minha identidade, a identidade que eu projetava era a de detetive. Estão a ver, estou a acompanhar perfeitamente a conversa. Detetive. A identidade que eu projetava aos 12 anos era de detetive. Eu, aos 20, já não projetava detetive. Aos 24, tropecei
na narração oral. E então a minha identidade começou a ter uma zona de conflito. Então, afinal, eu sou o quê? Profissionalmente, ao nível do meu ofício. Porque o corpo e a voz eu já tinha. E como eu já tinha, já foi fácil entrar profissionalmente na prática da narrativa oral. Quando tu me conheceste em Guadalajara, eu já tinha atributos técnicos que impressionaram a Blanca, que impressionaram outros narradores. Disseram, esse português tem pedalada. Tem futuro. E eu, quando cheguei à Espanha e vi uma série de espanhóis dizerem isso, pensei, então se calhar é um caminho para mim. A identidade já está aqui a entrar em causa. Porque eu comecei a achar que era possível, porque os outros acharam que era possível. E este é o princípio da identidade do contador de histórias. Alguém te colocar no papel de contador de histórias. E tu depois fazes o caminho de contador de histórias, que é o caminho que eu tenho vindo a fazer. Logo, muito no princípio, a consciência de que esse é um caminho foi a primeira bandeira que eu tive. Eu chego a Portugal em 95 e em 97 fundamos uma associação de contadores de histórias. É Unidos Venceremos. Claro que isto é conversa, depois isto não é assim, não basta Unidos Venceremos coisa nenhuma, a gente sabe, a vida é assim mesmo. Mas é a identidade na sua zona mais ingênua a manifestar-se. Mas não respondeste à Cláudia, Inês. Querem mesmo que eu fale de repertório? Claro. Mas eu tenho que sentir firmeza. Eu tenho que sentir firmeza. Então vamos ao repertório. Então o repertório conta uma história, porque aqui o problema, ou a questão, é todos os que aqui estão já me ouviram contar histórias? Quem é que aqui já me ouviu contar histórias? Ponha o dedo no ar se faz favor. 17, 18. Estamos mais do que 18. Há muita gente que me ouviu contar histórias. Logo, não está em igualdade de circunstâncias para falar do meu repertório. Ou para partilhar racionalmente ou analiticamente características sobre o meu repertório. Logo, eu tenho de vos contar uma história para ficarem todos em igualdade de circunstâncias. Custou, mas foi. Ofício da palavra. Adultos. Adultos? É o espírito crítico de galego que eu tenho. Para mim é fundamental, em termos de narração oral, o caminho ser transversal. Ou seja, mesmo no momento da reflexão, sem crianças isto é uma chatice toda. Em termos de perspectiva. Portanto, faz sentido que nós, adultos, reflitamos. Mas sem a presença das crianças, a narração oral hoje não faz muito sentido. Há culturas onde as crianças não ouvem contar histórias. Ao contrário daquilo que nós representamos. Histórias é para crianças. Há culturas onde não. Ao contrário. Mas hoje, ao Ocidente, é fundamental. Então vamos contar uma história. E aí pego no repertório e no que eu trazia mais ou menos planificado. Até parece que ela sabia, não é? Maria Celeste Lousa. Porque a história que eu vos vou contar, embora seja especialmente para adultos, é uma história. Aquela do Kiko da camisa também não é uma história propriamente para crianças. Mas vocês gostaram. Elas gostaram, Kiko. Tu também gostaste? Sim. Podes dizer que não, que o Kiko é um homem. É um homem capaz de tudo.
Estou discretamente. Então, a história que eu vos vou contar, dentro do meu repertório, um dos elementos que eu, ao longo dos anos, fui tornando fundamental para mim, em termos de minha identidade de narrador, é um animal, que é o animal mais importante na tradição oral portuguesa. Mais importante não porque seja taxado de importante, mas porque é um animal que aparece recorrentemente em muitos contos tradicionais. O galo. Aqui falam de raposa e timor, desculpa. Qual é o animal? O galo, disse. O galo. Eles disseram a raposa, estão mais perto do que tu, são portuguesas, está. Tu o galo de Barcelos, mas isso é uma lenda, o galo. Não é a raposa, mas está lá perto. É o lobo. Se não é cão, é gato. Se não é boi, é vaca. É o lobo. É o lobo, meus amigos. É o lobo. É o lobo que tantas vezes vem da Galiza para Portugal. O lobo. E benditos os lobos galegos que entram por aqui adentro, porque eles mantêm ainda alguns lobos lá na serra. Da segundeira. Da segundeira também. Deve ser. Do Barroso. O do Barroso, sim, deve sim, do Barroso. E também o Jerez, sim. E depois lá do outro lado, de Bragança. É a segundeira, a culebra. Mas a gente não lhe chama isso. Sanábria. Ah, já estamos melhor. E eu já estou satisfeito. Das vezes que de lobos eu mais discuti na vida, sabem onde foi? Não foi em Portugal, nem foi na Galiza, nem foi em Espanha. Eu até fiquei preocupado. E nunca mais quis conversas destas de lobos, internacionalmente falando. Na Argentina. Fui eu para o Festival de Narração Oral lá. E então, assim, uma audiência imensa de gente conhecedora. Eu comecei a sessão de contos, mais ou menos como estou a começar agora, com a figura do lobo. E depois, armado em esperto, disse, então aqui na Argentina existe lobos ou não existe lobos? Guerra. Quase batiam uns nos outros. Uns diziam que sim, outros diziam que não. E eu disse, não faz mal, eu também não preciso saber que na Argentina existem lobos ou não, isto é uma pergunta retórica. Em Portugal há lobos, ponto. Sabias que havia lobos em Portugal? Sim, sabias? Dúvida. Eu conto histórias em escolas, contei aqui, perguntei, 50% das crianças de carne nascida daquela sessão disseram que não havia lobo. Em Portugal. Ah, aqui não. É melhor que não. É melhor que não. Simples. Mas existem em liberdade em Portugal, lá está, no Jerez, em alguma, a sul do Douro também existem alguns lobos poucos na serra. Então vamos a uma história de lobos, já se percebeu. Lembram-se de eu ter dito Maria Celeste da Costa. Esta senhora é que me contou a história que eu vos vou contar. Esta senhora, Maria Celeste da Costa, já faleceu. E ela era muito engraçada. Porque, ao contrário da maior parte das detentoras que eu entrevistei, porque a partir de certa altura para mim era muito importante o trabalho de recolha de contos. Continua a ser. Continuo a fazer. Esta mulher, ao contrário das outras, dispôs-se logo a contar. Quando alguém se dispõe logo a contar histórias a um desconhecido, é mau sinal. Normalmente é sinal que não sabe a conta de um chaveiro. Porque só conta coisas que têm pouco interesse. Esta mulher, ao contrário, que sabia de coisas de bastante interesse. Aliás, eu preparando este encontro, acabei por descobrir que é uma mulher sobre a qual eu tenho que refletir mais um pouco e tenho que reouvir tudo aquilo que lhe gravei. Portanto, já vos agradeço o desafio. E esta mulher, ao contrário, toda a gente dispôs-se logo. E eu levei anos a perceber porquê. E depois descobri. Porque a memória é outra.
Ferramenta fundamental, mas esta só vem com a identidade. A ferramenta da memória é uma ferramenta intrínseca ao ser humano. O corpo e a voz nós podemos trabalhar de uma forma objetiva. Há técnicas. A memória, técnicas no sentido da narração oral eu ainda não encontrei. Encontrei noutros sentidos. Então, vamos à história. Que se chamava-lhe a Senhora Celeste a missa cantada. Toda a gente sabe o que é uma missa cantada? Não. Tu sabes? Eu não sei o que é uma missa. Mais ou menos. Então, o que é que tu achas que é uma missa cantada? É uma missa que só se canta, não sei. Está respondido. É uma missa em que só se canta. E quem é que canta essa missa? São os padres, normalmente. O que é uma missa? Uma missa. Isto é mais complicado de explicar. Diz. É uma coisa que acontece numa igreja. Isso eu sei. Isso tu sabes. Só não sei o que é que vai acontecer na missa. Tens que lá ir para ver. É muito difícil de explicar. E olha, que eles não cobram nada para entrar. Eu também não quero Passa a entrar. publicidade. Mas não te fazem mal nenhum também. E ficas a saber o que é uma missa. Depois podes gostar ou podes não gostar. Até te vêm pedir dinheiro, mas não és obrigado a dar. Terceiro objetivo. Não te fazem mal. Não perdes nada com isso. E pode ser uma missa de qualquer credo religioso, porque há em vários credos religiosos missas. Ofícios religiosos. Há igrejas com vários nomes. As mais normais é o ofício religioso católico, que é o que eu conheço melhor. Mas há outros. E eu não faço publicidade desse. Ok? É um bocado parecido de chato. As missas são um bocado religiosas e chatas. Então, a religião é uma parte assim um bocado chata e complicada. Pelo menos para mim. Então, uma missa religiosa é uma missa em que o padre. Sabes o que é o padre? Menos mal. Muito importante. O padre é o manda-chuva lá na missa. O padre canta a missa toda. Normalmente as missas religiosas, eu só vi uma na minha vida. Foi quando a minha tia faleceu. E de repente havia 5 padres e a missa foi toda cantada. Muito mais engraçado. Menos aborrecido. E era o nome da história. Pronto, vamos à história. Era uma vez há muito tempo, dizem que o lobo, aquela alcateia de lobos, porque normalmente os lobos vivem em família, e a família de lobos estava a passar mal, com muita fome. E um dos lobos tinha tanta fome que era um bocado mais calado. E percebia que toda a carne que era caçada era pouca. E não chegava à boca dele. E ele ficava calado. Em vez de pedir, eu também quero, eu estou cheio de fome. E sabe o que é que ele fez? Numa altura em que todos os lobos estavam sossegados, foi caçar sozinho. A fome era tanta, ele estava já tão tonto de fome que ele se foi afastando da alcateia, e se foi chegando a zonas perigosas, como o Paulo Correia que acabou de entrar. O que é perigoso para os lobos? O fogo? Muito pior que o fogo. Porque o fogo, se o lobo vê o fogo, o que é que o lobo faz? Mas neste caso o lobo não fugiu. Porque no fogo não há nada que se coma. Mas entre os homens há. Homens. Os homens são perigosíssimos para os lobos.
Os homens matam os lobos, os homens caçam os lobos. Mas aquele lobo tinha tanta fome, quando sentiu um cheiro a ovelhas. E as ovelhas costumam estar ao pé dos. Mas era de noite. E de noite os pastores não costumam andar. Então o lobo foi-se chegando, e quando o lobo reparou, estava a entrar no aldeia. E fez com aqueles dois que acabaram de entrar, em silêncio. O lobo estava a ver quando é que um cão desata a ladrar e eu tenho de correr. Mas não houve nenhum cão. E de repente viu a porta de um redil entreaberta. E era de lá que vinha o cheiro a ovelhas. E o lobo, quando deu conta, já tinha metido a cabeça. E a porta tinha aberto toda. E aquele foi um rebuliço. Oh! Então não havia onde se assustar as ovelhas. Porque não é uma ovelha, ri-se. O lobo ficou quieto, completamente ao contrário desta rapariga. Ou exatamente como as ovelhas. Oh, em movimento. Foi o que aconteceu entre as ovelhas. O lobo ficou quieto. Porque o lobo sabe de uma coisa. O retiro só costuma ter uma porta de entrada e uma porta de saída. E se o lobo estava na porta de entrada, por mais que fosse o rebuliço, a primeira que ele ia atacar era a primeira que berrasse. Ouviram alguém berrar? Aquela menina saiu discretamente. O lobo também estranhou. Estas ovelhas estão muito espertas. Nenhuma berrou. E a segunda estranheza do lobo É que quando a palha caiu, depois daquele rebuliço todo, palha pelo ar, mas sem gritos, sem berros, só lá estava uma ovelha. Como é que é possível? As ovelhas eram tão sabidas, que sabiam que o lobo não é esquisito. Ataca a primeira. E a primeira era uma ovelha muito velha. A velha estava com os olhos no chão e as outras estavam todas atrás, em fila indiana. Tudo escondido. Quando o lobo olhou melhor, via-as tremer por trás. O lobo estava tão surpreendido com toda aquela esperteza das ovelhas que avançou devagar para comer a mais velha, mas era carne. Ele andou tão devagar, quão devagar eu estou a contar esta história. E a ovelha mais velha falou. Assim como a Cristina também falou há pouco, para me pôr a contar esta história. E diz a ovelha mais velha: então, Sr. Lobo, isto é para hoje ou é para amanhã? O lobo ficou surpreendido. E a ovelha mais velha continuou a falar e disse: se calhar o Sr. Lobo pensa que a vida das ovelhas é um mar de rosas e andamos todos aqui contentes, cantando e rindo. O Sr. Lobo mata-me e há uma alegria que me dá, acaba-se o sofrimento. o lobo estava cada vez mais espantado. Alguém que gosta de morrer. E por isso estava parado, quieto no lugar. E como não há dois, tem três. A ovelha velha voltou a falar e disse: já que o Sr. Lobo escuta, por caridade, deixe-me rezar uma missa cantada. Eu prometi uma missa cantada, salvasse uma neta de uma epidemia. A neta salvou-se. Com o correr da vida eu não cumpri a promessa. O Sr. Lobo mata e eu vou direto para o inferno. Deixa-me cumprir a promessa e eu estou salvo. Por caridade, Sr. Lobo. Isto demora muito tempo. O Sr. Lobo até vai gostar.
Então canta lá a missa cantada. Ela não cantaria. Eu não canto porque eu não sei cantar. Mas a ovelha velha sabia e fez uma coisa estranhíssima. Deu as costas ao lobo, que o lobo ficou espantadíssimo. Também vocês ficaram de vos virar as costas. Assumam. Mas ela fez assim, e logo a seguir fez assim. Má, 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 má. E as outras estavam todas a tremer atrás, porque não há missas cantadas que se rezem em fila indiana. Os padres estão todos em montra, uns ao lado dos outros. E as ovelhas todas com o lobo ali. E o lobo via, esta é boa, credo, aquela é melhor que a outra. Que ovelha espetacular. O lobo até se babava, e que os olhos também comem, e até lhe escorregou um bocadinho de baba, até se sentou. Ainda a missa não tinha começado, mas quando a missa começou, má, 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 má. Não és pastora? Não. O pastor, quando ouviu as ovelhas, deu um salto da cama, com uma mão automaticamente pegou nas ceroulas, puxou para cima, e quando ele cai no chão, a outra mão agarrou num bacamarte, uma caçadeira que dormia sempre ao seu lado. Porque quando as ovelhas berram de noite, só há uma razão de ser na aldeia. E o homem foi a correr para a porta, abriu a porta de repente e o que é que ele vê? Não me sabe nada. O lobo. Ele sabia o que era uma missa cantada. Ele até ia à igreja. O que ele nunca tinha visto era um lobo sentado à porta do redil, pupas, a olhar. E as ovelhinhas todas postas por ordem. O homem teve aquele momento em que pensou, eu estou a sonhar. Mas de repente ele levanta a arma, quer lá saber se eu estou a sonhar, e disparou. Pim! Acabou-se logo o ofício. Sorte do lobo, que era um pastor, não era um caçador. O tiro não acertou no lobo, acertou na porta do vizinho, que deu um salto da cama, puxou a cerola, agarrou a arma. Mas esta parte da história já o lobo não estava lá para contar. Porque o lobo, quando ouviu, bem, deu um salto, deu uma cabeçada assim na trave, saiu. E a senhora Maria Celeste da Costa dizia, ele corria de tal jeito pela noite, que até parece que cagava lume. Não era, mas ele com as unhas dele a correr nas fragas do caminho, saíam faíscas. Ora, que o lobo correu tanto, que abalou. E eu digo cá para mim, e é por isso que os lobos em Portugal estão em vias de extinção. Porque são brutos. As ovelhas todas ali a pedir comeime, e o lobo, em vez de as comer, ficou a ouvir uma missa cantada. E bendito e louvado como está. Agora já estamos todos em pé de igualdade. E já contamos o conto tradicional. Eu agora vou abrir para as questões que quero pôr e depois passo a bola ao Paulo, porque estamos em matéria de tradição oral, que é exatamente a conversa, ou o pressuposto pelo qual ele estaria cá para conversar convosco, ou com quem quiser cá vir. Já falámos do ofício, das ferramentas, já falámos da identidade. Alguém quer levantar alguma outra questão? Porque agora já podemos avançar até mais com o repertório. Este tipo de repertório foi aquele repertório que eu inicialmente comecei a contar contos da tradição oral. Porque era aquilo que eu ouvia contar. E de repente disse, espera.
A minha identidade na relação com o tempo anterior, de escuta, tem a ver com o património. E a partir desse momento, eu achei que era importante dar continuidade a esse elemento patrimonial. Por uma razão simples. Tenho uma língua e tenho uma cultura. E essa língua e essa cultura, para um contador de histórias, são essenciais. E então todo o meu repertório começou a ser fundamentado em cima dessa base, que era o trabalho de recolha que eu fazia. Estou a dispor. Se quiserem questionar alguma coisa relativamente ao repertório, se não, vou passar a bola ao seguinte. Força. António, no teu repertório, tu contas, ou só contas, maioritariamente, versões de contos tradicionais que escutaste diretamente? Não, ao fim dos anos, as versões como esta que eu contei foram ganhando expressão ao fim de 10 anos, 15 anos. Eu já vos disse há pouco que a Senhora Celeste, só ao fim do ano é que eu percebi porque é que ela foi tão singular que ela abriu a boca para me contar logo histórias. Só a memória me deu essas respostas. No princípio, a maior parte das histórias que eu contava da tradição oral eram histórias que eu lia. Eu li o Adolfo Coelho, li o Teófilo Braga, li o Leite Vasconcelos, li contos tradicionais portugueses. Eu lembro-me, tenho uma memória perfeitamente clara de uma coisa que hoje parece obsoleta, mas eu estar num centro de documentação a ler e a dizer: mas estas histórias é tudo mentiras. Isto são mentiras tão grandes, tão grandes, tão grandes, que é natural que isto tenha desaparecido de circulação. Pensem que na altura em que eu estava a ler isto, não havia contadores de histórias em Portugal. Não havia encontros como este. Não havia nada. Zero. E eu estava a ler aquilo, eu que já estava em formação na área do teatro, que já lia Aristóteles. Creio, tanta mentira. Não ouvia ninguém contar. As únicas pessoas que me tinham contado era quando era moço pequeno, a minha mãe, para eu dormir. Em África, na Lunda, a 2000 km de Luanda. E eu lia estas coisas e dizia: quantidade de mentiras. Desapareceu tudo. Claro, porque eram mentiras, ninguém acreditava. Óbvio. Eu tive este pensamento enquanto lia. Em 95 já estava a começar a fazer. Em 94 comecei a fazer recolha de contos. E havia muitos idosos que contavam estas histórias. Há pouco, em conversa com o Paulo, nós estamos hoje, em 2018, em condições de encontrar muitas histórias ainda não recenseadas na nossa tradição oral. Ainda podemos descobrir muita coisa. O trabalho ainda está muito incompleto. Só que essa consciência de que o trabalho está incompleto e de que aquilo que eu escutei e me lembro da pessoa que me contou, os mistérios da relação, só o tempo é que os dá. E então eu ganhei consciência de que eu tenho que dar tempo a esses mistérios. Porque senão eu não vou descobrir nada. O tempo a esses mistérios é que me faz, hoje, a única história que eu vos contei, ser um conto que eu escutei. Porque aí há uma relação direta, há um mistério. Há um tropeçar nesta senhora, Maria Celeste, porque era uma detentora. E ainda hoje ela tinha tanto a dar que não desapareceu da minha memória. Porquê é que nós esquecemos umas coisas e não esquecemos as outras? É um mistério. E de repente esta senhora não saiu da memória. Lembrando da história da missa cantada, fui pegar no assunto e disse: não tinha reparado nisto. Tenho que reouvir o material todo desta senhora. Há aqui um aspecto muito estranho. Hoje aconteceu. E nos contos tradicionais estava-me sempre a acontecer desde há 20 anos a esta parte. Isso é que eu achava estranho. Quando eu comecei a contar a história, os meus colegas da aula de teatro diziam: é mais uma maluqueira em que tu te estás a meter.
Passaram 20 anos e eu continuo com a maluqueira. E sinto-me sempre a tirar coelhos da cartola. É um poço sem fundo, a tradição oral. Para mim, hoje. Mas comecei com a leitura. Posso me despedir? Vamos fazer o que diz. Essa palavra que utilizaste, património, por que surge agora? O que é que te diz? Onde começa e onde acaba no teu caso? Património ou matrimónio? Um casamento com a tradição oral. Ela diz-me só que existe. Eu fico fascinado. Fiquei muito fascinado por haver gente que nunca saiu da sua terra e de repente tem uma série de valores que os coloca numa narrativa e que partilha essa narrativa. E esses valores estão na base da educação dos meus pais e na minha própria educação. E isso é estranho. Essa estranheza, eu acho que quando me perguntam pelo repertório, e quando eu digo a identidade, é aonde eu estou a trabalhar. Eu estou a trabalhar sobre os valores que me formaram, no sentido de os compreender melhor. Património é alguma coisa que eu quero compreender porque é alguma coisa que eu tenho. Só que eu depois falo de uma consciência de conto tradicional, e há o conto tradicional português, o conto tradicional espanhol, etc. Que é muito pouco importante, porque nós somos culturas que já estão todas miscigenadas. Mas não deixa de haver uma língua que te transmite. E de repente, isso é um bom ponto de partida para alargarmos horizontes. Dentro daquele mesmo que suposto da horizontalidade. Ao contrário das academias, eu tive uma lição muito importante, agora já cá não está o Kiko. Quando eu cheguei à Espanha, eu estava em casa, mas eu não fiquei por Espanha. Quando eu fui contar em encontros de contadores em França, eu senti uma coisa completamente diferente. Os anglófonos estavam aqui, os francófonos estavam ali, e eu estava sozinho, juntava-me aos espanhóis. Eu refletia, mas porquê é que os anglófonos estão ali? Porquê é que os francófonos estão ali? E dizia, pelas pirâmides culturais. Eu tinha uma visão transversal de que não há cultura nenhuma que seja melhor do que a outra cultura. A cultura popular portuguesa é tão boa como a cultura popular de Choca, ou como a cultura popular mandinga. Tanto faz. É um princípio de horizontalidade, que é no qual eu continuo a trabalhar quando falo de património. É a cultura, é a língua. Mas nenhum de nós está acima. Então podemos comunicar. Eu chego a uma aldeia no interior de Portugal. Eu trabalhei muito. Eu comecei a trabalhar, no princípio, trabalhava muito com comunidades africanas na área da Grande Lisboa. Os meus primeiros camaradas, Horácio Santos e Ângelo Torres, eram negros. São negros. E então isso era... Eu próprio venho de Angola. Até 74 vivi em Angola. E de repente essa lógica deixou-me muito claro que há uma transversalidade entre os patrimónios orais. Ou seja, nós temos que posicionar sempre o princípio da tradição oral de uma forma de comunicação. Quando eu conversava com as pessoas simples das aldeias, muitas vezes os contos tradicionais que me eram contados não eram de gente da aldeia, eram de gente que tinha passado pela aldeia. Mas os contos tinham ficado. O curioso é que no tempo antigo a maior parte
dos viajantes eram homens. E os contos que ficavam eram recontados por mulheres que queriam que aqueles temas se perpetuassem naquela comunidade. Esta lógica de movimento é uma lógica muito dinâmica na fixação das culturas populares e que faz com que nós, hoje, ao fazer recolha de contos, encontremos grandes surpresas. Relativamente a uma representação palerma de que a tradição oral portuguesa é isto, é aquilo ou é aquilo outro. A tradição oral portuguesa está em movimento. A tradição oral está sempre em movimento. As tradições escritas podem ser fixadas. Nós podemos reinterpretar a Bíblia. Cá não está, você pode falar à vontade. Mas a tradição oral nunca partiu de um pressuposto escrito. Portanto, nós não podemos reinterpretar. Nós estamos a reinterpretar a cultura. Na tradição oral, nós estamos sempre a reinterpretar a cultura. É automático. Não precisamos de fazer esforço nenhum. Eu ouvi uma história, eu contei à minha maneira, com a minha cultura. É automático. A tradição oral está em movimento. E é por isso que eu acho que o património de tradição oral é muitíssimo interessante. Porque é dinâmico. Então, vou-me despedir de todos. A agradecer a vossa atenção enorme.